O dia do recital chegou. Mari estava praticando incansavelmente. Seus dedos passavam pelas teclas do piano com precisão e graça, mas Sunny não parecia bem. Ele estava lutando contra seu violino. Estava ficando cada vez mais frustrado. Naquela noite, Sunny estava furioso. Então ele pegou o violino e esmagou contra sua perna, quebrando ele em pedaços. Mari viu aquilo e ficou em choque. Como ele podia ser tão irresponsável? Ela confrontou Sunny e ele ficou com mais raiva. Eles começaram a discutir e não perceberam que estavam perto das escadas. A luta entre eles continuou e eles perderam o equilíbrio. Quando os dois caíam das escadas, parecia que tudo estava em câmera lenta. A cabeça da Mari bateu na beirada de um degrau. Eles finalmente chegaram no final. Mari ficou imóvel. Sua respiração estava superficial e difícil. Sunny não conseguia se mover e sentir suas pernas. Basil aparece e seu coração bate forte quando vê os dois. Desesperado, ele fez algo de útil que não fez na história principal. Discou para o número de emergência. 6 meses se passaram depois do ocorrido. Sunny ficou paraplégico, perdendo o movimento das pernas, e Mari está em coma. O pai de Sunny não conseguia lidar com estresse e culpa e recorreu ao álcool. Ficou viciado e agressivo, atacando Sunny e sua mãe. Ele gritava com Sunny, mas sua mãe o protegia, tentando proteger ele do abuso verbal. Eles acabaram se divorciando e o pai de Sunny e Mari foi embora, levando todo o dinheiro que eles tinham e deixando Sunny e sua mãe para se defenderem sozinhos. A mãe de Sunny fez de tudo para apoiar ele, mas eles tinham um grande problema emocional e financeiro. E Sunny estava em uma cadeira de rodas, com sentimentos de solidão e culpa. O pai dele faleceu 2 anos depois, perdeu todo o seu dinheiro para seus vícios. A mãe de Sunny agora era a única provedora e sacrificou tudo para pagar o tratamento da Mari. Ela tinha esperanças que sua filha iria melhorar, mas parece que a esperança ficava mais fraca cada ano que se passava. O quarto que era do Sunny e da Mari se tornou o quarto apenas da Mari, porque a cama do hospital da Mari e os equipamentos ocupavam maior parte do espaço. Então Sunny teve que se mudar para o sótão. Ele ficava jogando ou olhando para o nada, perdido em seus pensamentos. A culpa do que aconteceu entre ele e sua irmã era muito forte. Seus amigos notaram sua mudança e ele se tornou mais introspectivo e retraído, desenvolvendo depressão. Henry visitava Mari com frequência, sentava-se ao lado da cama dela, conversando com ela enquanto segura sua mão. Ele prometia para ela que quando ela acordasse iriam se casar e dizia que a ama muito. Sunny escutava isso e a culpa pesou novamente em suas costas. Ele pensou em fazer 2 coisas: procurar dinheiro para ajudar no tratamento ou não fazer nada, porque ele não pode encontrar dinheiro e tem apenas 13 anos. Nessa história alternativa de Omori, o criador mostra o que acontece caso você faça a escolha errada, que no caso é a segunda. Mas eu vou continuar com a história original. Caso tenha curiosidade, no link do comentário fixado tem a história alternativa que ele fez. Você pode ler e ver o que aconteceria caso ele fizesse a segunda escolha. Mas saiba que o final ruim é muito triste e pesado, assim como os finais ruins de Omori e a própria história do jogo. Seguindo a escolha de procurar dinheiro para ajudar no tratamento, Sunny estava determinado a ajudar sua família a pagar o tratamento da Mari, porque sentia que foi culpa dele. Ele conseguiu um trabalho como auxiliar de escritório, enfrentava longas horas de trabalho e tinha que equilibrar com suas responsabilidades escolares. Nos fins de semana, ele ia para a praça para tocar seu violino para praticar e ganhar algum dinheiro com as suas apresentações. Ele manteve essa rotina por um ano inteiro, mas depois de 2 anos o dinheiro estava acabando e ele tomou uma decisão difícil: vender o violino que ele havia consertado, e conseguiu pagar alguns meses de tratamento para Mari. Mas cada dia que se passava, a esperança diminuía cada vez mais. Ele pegou o violino emprestado de um amigo para continuar tocando na praça, porque a música era uma das poucas coisas que trazia paz. E essas apresentações na praça ajudaram a arrecadar dinheiro para sua irmã. Um certo dia, uma pessoa misteriosa apareceu na cidade, o vocalista de uma banda famosa chamada Skull Crusher. Seu nome era Brian Jamerson, que estava passeando por sua cidade natal. Ele tinha acabado de perder um amigo para a depressão, até escutar o som doce e harmônico de um violino tocando. Ele ficou curioso e foi para lá.
onde Sunny estava tocando. Ele ofereceu a proposta do Sunny tocar em sua banda porque viu que ele tinha talento, mas disse que ele teria que treinar junto dele, porque eles não aceitam amadores. Sunny fica receoso, sem acreditar que ele é o verdadeiro Brian. Então, eles foram à delegacia e um policial analisou a sua identidade, confirmando que ele era o verdadeiro Brian Jamerson. Então eles foram para a casa do Sunny, porque ele era menor de idade e precisava que sua mãe fosse responsável. A condição era que se mudassem para Monaco. A mãe de Sunny não tinha condições financeiras de ir para lá, mas Brian disse que tinha um hospital especializado em doenças cerebrais e que via potencial no Sunny. Então Sunny e sua mãe, Lia, assinaram um contrato e fariam as malas para o Monte Carlo. O Sunny sabia que teria que se despedir dos seus amigos. Pelo menos, por enquanto. E aí, o que vocês acham? Eu achei muito interessante a proposta dessa história alternativa de Omori. Nunca vi algo parecido. Parece que além de focar no Sunny, sua mãe O'Brien, que é um novo personagem, também tem destaque. Provavelmente, pelo Sunny não ter se isolado, não há um mundo dos sonhos. Não vou mentir que eu sinto falta do mundo dos sonhos, que até agora não apareceu. Mas apesar disso, eu gostei. Achei muito diferente e interessante. No comentário fixado estará o link para a leitura, mas se vocês quiserem, posso trazer uma continuação. Obrigado por assistir.